Bem, pessoal, estamos aqui novamente com o nosso curso de álgebra linear com GeoGebra CAIS, tá certo? Hoje nós vamos apenas mostrar nesse vídeo o conceito de espaço vetorial, tá certo? E resolver alguns exercícios. Depois nós vamos usar a calculadora CAIS para resolver essas questões, tá certo? Bem, inicialmente vamos ver o conceito de espaço vetorial, tá? Então, sejam os elementos U, V e W, tá certo? Elementos de um conjunto V, tá? E alfa e beta, números reais, tá certo? A gente vai chamar de número de espaço vetorial, tá certo? Se a soma de elementos desse conjunto, tá? Vou botar aqui, ó, U mais V, a soma dele tem que pertencer ao espaço vetorial, certo? E o produto de um escalar desses, ou alfa ou beta, tá certo? Por um elemento, pode ser V, pertença ao espaço vetorial, tá certo? Se for preservado isso aqui, então a gente pode seguir com as próximas propriedades. Propriedade primeira, a comutatividade. U mais V é igual a V mais U, ou seja, a ordem da soma dos elementos não altera o resultado final, tá certo? Associatividade, a ordem que eu primeiro somo 3 elementos, ou 4 ou mais, tá certo? Não importa, eu posso escolher a ordem que eu faço a soma, tá certo? Primeiro eu posso escolher isso para depois escolher o outro, tá certo? Existe um elemento neutro, tá certo? Que a gente vai chamar de zero, o elemento nulo, certo? Que ao somar um elemento com ele vai permanecer o mesmo elemento. Existe um oposto, tá? Ou um elemento que ao somar com o elemento que queremos vai dar exatamente o elemento neutro, tá? Em relação à multiplicação de um escalar por um elemento, a gente pode escolher dois escalares, tá vendo? Aqui a gente tem o alfa e o beta. Eu posso primeiro multiplicar o beta pelo elemento, depois multiplicar o alfa pelo resultado, o produto dos dois. Ou eu posso simplesmente fazer o produto dos dois escalares, depois multiplicar pelo elemento, tá certo? Também posso fazer aqui a distributividade, ó. Multiplicar, eu posso primeiro somar os elementos, os escalares, depois multiplicar pelo elemento, ou então simplesmente fazer a distribuição aqui, ó. O alfa multiplica V, o beta multiplica V, a soma aqui, ó, tá? Não tem problema, tá? A distributividade também serve quando a soma é dos elementos, né? Se ele garantir isso aqui também é válido, né? Tá certo? E existe um elemento neutro da multiplicação, que a gente vai chamar de 1. Quando a gente multiplica por esse elemento, ele permanece o mesmo elemento, tá certo? Então a gente fez nós pegamos o primeiro exercício do nossa apostila. Tem cinco questões aqui para julgar se são verdadeiras ou falsas, para justificar se são verdadeiras ou falsas. Então as mais fáceis de provar são as falsas. Quando a gente tem uma afirmação falsa, basta mostrar um caso que contradiga a sua afirmação para provar a sua falsidade, tá certo? Já as verdadeiras não, para provar que é verdadeiro tem que provar todos aqueles tópicos que a gente acabou de ver. Então, vamos começar primeiro com os mais simples, que são os falsos, tá? Aqui diz assim: o conjunto Q dos números racionais é um espaço vetorial real, tá certo? Então, será que o conjunto dos racionais, lembrando que são os racionais,
Os racionais são todos os elementos A e B, certo? Inteiros, onde o B é diferente de zero, tá? Tal que A sobre B, tá certo? A sobre B eu consigo escrever de forma A sobre B, tá? É o contrário, né? A sobre B tá o quê? A sobre B tá o quê? A e B pertencem aos inteiros e B é diferente de zero, tá certo? Então, o problema aqui, para a gente provar que isso aqui não é verdade, né? Basta a gente encontrar um caso. Então, só preciso pegar um caso. A gente vai pegar V, a gente sabe que V pertence a Q, certo? V pertence a Q e raiz de 2, por exemplo, pertence aos reais. Então, essas duas premissas ou hipóteses são válidas. Então, eu preciso chegar aonde? Eu preciso provar que V vezes raiz de 2 pertence ao meu V, tá certo? Que no caso seria os reais, os racionais. Nós sabemos que um número racional vezes um número irracional, o produto de um racional pelo irracional sempre vai ser irracional. Então ele não pertence. Como ele não pertence, que não é espaço vetorial. Certo? Que não é espaço vetorial. Basta mostrar um caso, já resolve o problema, tá certo? Aqui na letra B, ele diz o seguinte: o conjunto Q2, ou seja, o que seria o conjunto Q2? Todo par ordenado formado por dois números racionais, tá certo? Com as operações usuais, é um espaço vetorial real. Isso aqui é falso também. Por que é falso? Porque observe só, se AB pertence a Q2, certo? Isso implica dizer que A e B são números racionais, certo? Tá aqui na premissa, tá? E eu vou pegar o mesmo raiz de 2, porque eu vou chamar, vou usar o π agora. O π é um número real, certo? Então, as duas premissas são satisfatórias. Ele aceita isso aqui, sem problema nenhum, tá certo? Só que, será que π vezes AB pertence aos racionais 2, ou ao Q2, né? Então, interrogação aqui, que a gente não sabe. Bem, pelo processo, pela multiplicação de um escalar por um número no R2, nós sabemos que isso aqui, nós sabemos que π AB é igual a A vezes π, B vezes π. Como A vezes π é um irracional vezes um racional, tá? Não pertence a Q e B, e também não pertence a Q, né?
Então, Q2 não é espaço vetorial. Certo? Vamos ver aqui o terceiro. O conjunto dos números complexos com parte real não negativa é um espaço vetorial real. Então vamos só lembrar o que é um número. O que é o conjunto dos complexos, tá? O conjunto dos complexos, eu vou representar aqui pela letra C, certo? Seria todo número da forma Z igual a mais BI, certo? Onde A e B são números reais, tá certo? São números reais. E I é uma unidade imaginária que é igual a menos 1 ao quadrado. Espera aí. I ao quadrado é igual a menos 1, desculpe. Né? I ao quadrado é igual a menos 1. Tá? Bem, só que aqui ele está dizendo que é o conjunto dos números complexos com parte real não negativa. Tá? Ou seja, a parte real dele seria esse elemento aqui, ó. A parte real é essa. Parte real. Parte real e essa aqui é a parte imaginária. Ou parte complexa. Certo? Imaginária. Bem, ele está querendo dizer que a parte real dele é não negativa. Ou seja, aqui o A pertence aos reais. O A pertence aos reais não negativos. Tá certo? Muito bem. Então ele pergunta, será que esse conjunto pertence a... É um espaço vetorial, né? Então vamos ver. Então vamos pegar aqui, vamos tomar Z igual a mais BI. Com A sendo um real não negativo, B um real normal mesmo, né? Não tem problema. E I a parte imaginária, certo? E eu vou tomar aqui um número qualquer negativo, tá? Sei lá, vou pegar aqui alfa igual a menos 1, certo? Então, quando eu multiplico a constante vezes Z, isso aqui tem que pertencer a esse espaço vetorial que eu estou criando aqui, que é o espaço vetorial dos complexos com parte real não negativa. Tá certo? Bem, se eu conseguir chegar a isso, ele pode partir agora para ver todos aqueles outros, se ele é comutativo, associativo e tudo mais, né? Mas ele precisa primeiro passar nesse teste aqui, tá? Eu vou só multiplicar o menos 1 por Z, vai ficar menos, então, Z alfa Z vai ser igual a menos 1 que multiplica A mais BI, certo? A mais BI, que é igual a menos A menos BI, certo?
onde A não pertence, onde menos A não pertence aos meus, não pertence aos reais não negativos. Tá? Se A pertence, menos A não pode pertencer. Tá certo? Então, se ele não pertence, ele não está dentro do conjunto. Ele não pertence, ele não está dentro do espaço vetorial. Então, logo, alfa Z não pertence a V. Se alfa V não pertence a V, então os complexos com parte negativa, com parte real, negativa, não é um espaço vetorial. Muito bem. Tem outra forma? Também tem outra forma, viu? Tem outra forma de resolver isso. Você também pode provar também que... vou só fazer uma segunda contraprova. A segunda contraprova, basta você somar tome Z, né? Pega essa mesma situação, Z igual a mais BI, certo? E como Z é igual a mais BI. Certo? E menos 2A pertence aos reais. Menos 2A, porque se A pertence aos reais, menos 2A pertence aos reais. Certo? Tem problema. Ah, mas é negativo. Sim, mas eu preciso de um número real, tá? Número real. Quando eu multiplico também, eu vou ficar com A quadrado, mas quando eu multiplico por menos 2 também vai dar certo, né? Também vai dar certo. E aí você pode escolher, né, várias situações que também podem dar certo, tá? Agora eu vou pegar esse aqui, ó. Esse conjunto é bem curioso. Imagine um conjunto unitário com um elemento só, o elemento 0, só tem um elemento, o elemento é 0, tá? Com as operações usuais. Então, somar é a mesma coisa de somar, multiplicar, tá certo. Bem, então, será que o conjunto unitário com um elemento, que é o elemento 0, esse conjunto é um espaço vetorial real? Então, vamos aos testes, né? Primeiro teste. Será que U mais V pertence ao espaço vetorial? Pertence. Só tem um elemento, então o elemento vai ter que ser o 0 e 0. 0 e 0 é igual a 0, que pertence a esse espaço vetorial. Não tem problema nenhum, deu certinho. Pronto. E será que se eu multiplicar um alfa qualquer por esse elemento, será que isso também vai pertencer a V? Eu acho que sim, porque quando eu multiplico qualquer número real por 0, vai dar igual a 0. E 0 pertence a V. Certo? Então, se passou nos dois crivos aqui, certo? Passou no primeiro, passou no segundo, agora eu posso ver se é comutativo e tudo mais, né? Então, em primeiro lugar, ele é comutativo, porque se eu somar 0 com 0, só tem um elemento. Então, a única possibilidade é 0 mais 0. Então, 0 mais 0 é igual a 0 mais 0. Isso aqui não vou nem contestar, né? Tem nem o que fazer, né? Será que 0 é igual 0 mais, eu fizer isso aqui, vai dar exatamente associatividade? Bem,
Quando eu somo isso aqui, vai ficar 0 mais 0. E quando eu somo 0 mais 0, eu posso pegar esse 0, esse primeiro 0 aqui, certo? Eu posso pegar esse primeiro 0 aqui, e ele é igual a 0 mais 0. Certo? O primeiro 0 é igual a 0 mais 0. Então, eu cheguei na associatividade. Tá certo? Existe um elemento em V que quando eu somar com o 0, observe, será que existe um elemento que quando eu somar com 0 dá 0? Existe. Né? 0 mais E é o próprio E, é igual a 0. E 0 pertence a V. Então, existe o elemento que eu queria. Será que existe o oposto de 0? Bem, vamos ver. O que eu preciso é o seguinte, que eu pegue 0 e some com o oposto dele e dê E. Certo? Então, o próprio número 0 serve como menos 0. Eu vou deixar o menos 0 aqui, ó. Tá? Nós já sabemos que é igual a 0, ó. Observe, aqui está dizendo que é igual a 0. Certo? É igual a 0. Então, eu posso substituir aqui. Então, vai ficar 0. 0 mais qualquer número aqui é 0, né? Vai ser, vou voltar aqui o menos 0. Então, vai ficar menos 0 igual a E. Mas é 0. Então, se menos 0 é igual a 0, então esse elemento é o único que pertence ao espaço vetorial. Então, existe sim esse elemento, tá? Foi aprovado também nesse caso. Será que se eu multiplicar alfa vezes beta, alfa vezes beta vezes o 0, o que é que vai ser isso? Isso vai ser igual a alfa vezes 0, que é igual a 0, certo? Mas se eu pegar, em vez de multiplicar, primeiro associar B com 0, eu associar alfa com beta, depois multiplico por 0. Observe que quando eu multiplico qualquer número por 0, o produto deles por 0 também vai dar 0. Então, por isso aqui a gente vê que ela é associativa, vai chegar sempre no mesmo elemento. Tá? É distributiva? É. Por quê? Porque quando eu pego alfa mais beta, observe, alfa mais beta é um número real. Quando eu multiplico isso por 0, vai dar 0. Mas se eu fizer a distributividade, eu vou ficar com alfa vezes 0 mais beta vezes 0. Vai ser 0 mais 0, que é igual a 0. Provado. Se eu pegar dois elementos, vai ser alfa, que multiplica 0 mais 0, que são os únicos elementos que tem dentro desse conjunto. Então, só posso usar o 0. Isso é igual a alfa 0 mais alfa 0, que é 0 mais 0, que é igual a 0. Tá certo? E se eu multiplicar 1 por 0, vai dar o próprio 0, que é o mesmo elemento. Tá certo? Então é verdadeiro. É verdadeiro. O conjunto unitário é espaço vetorial. Espaço vetorial. Aqui na letra D, talvez eu nem precise fazer todos, porque aqui diz o seguinte: será que o conjunto R+, com x pertencente aos reais, tal que x é maior que 0, quer dizer, o conjunto dos elementos não negativos, com as operações usuais, está dizendo que não é um espaço vetorial. Bem, você está dizendo que não é,
é fácil a gente ver que não é, né? Por que que a gente sabe disso? Porque basta ver que, por exemplo, alfa, vou chamar alfa igual a π, como a gente já fez, ou, desculpe, eu vou tomar alfa igual, não, eu vou fazer assim, eu vou pegar um elemento qualquer, tá certo? Dizer que Q pertence a V, certo? Ou seja, pertence a R positivo, tá certo? E menos 1 pertence aos reais. O que é que nós vimos? Eu preciso ver primeiro o seguinte. Eu preciso que o elemento pertença a V, tá? Eu posso até melhorar isso aqui fazendo assim. Eu posso até fazer assim. Pronto, vamos lá. Eu posso ter, U pertence ao meu espaço vetorial. Qual é o espaço vetorial que eu estou tentando verificar? É meu V. Esse meu V é quem? Esse meu V são os reais não negativos, tá? Então esse aqui é a minha premissa, minha primeira premissa. E essa aqui é a minha segunda premissa, porque menos 1 é um número real, tá certo? Será que menos 1 que multiplica o pertence a V? Pertence ou não pertence? Bem, se o pertence aos reais positivos, menos 1 não pertence. Menos 1 não pertence aos reais positivos. Certo? Sabe um caso também que não vai aceitar aqui de jeito nenhum isso aqui? Se eu somar dois números positivos, não vai ter problema, tá? Dois números positivos, a soma vai ser positiva, não vai ter problema. A ordem da soma aqui também não vai ter problema. Existe um elemento neutro, existe um elemento que eu somo, tá certo? Isso aqui eu não vou me preocupar. O problema vai estar aqui também, ó. Ó aqui, ó. O elemento neutro da soma nos reais é o zero. Então, se eu tenho um U, tá? Que pertence a V. Será que existe um elemento menos U tal que U mais menos U igual a zero? Existe? Não existe. Não existe, tá? Por quê? Porque aqui o meu U, se meu U pertence a V, então ele é um número inteiro ou um número real positivo. Menos U seria um número negativo, então ele não pertence. Então por isso aqui também ele não aceita isso aqui, tá certo? Não aceita isso aqui. Então tem pelo menos dois casos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Basicamente é isso, a gente faz essa chamada com esses tópicos aqui, tá certo? E depois a gente testa todos eles. Depois de todos os testes a gente vê se está tudo bem. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Vamos tentar fazer um vídeo desse no CAIS para testar tudo isso lá no CAIS no próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Até a próxima.